Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o Flamengo derrotou o Atlético Paranaense, mesmo com muitos erros da arbitragem lá na Arena da Baixada, com um gol de Gabigol e um gol contra lá dos paranaenses, isso mesmo. E foi uma partida bem polêmica, expulsões polêmicas, lances polêmicos, então vamos reagir aqui juntos ao pessoal da ESPN, falando aí sobre o jogo, sobre a expulsão do Gerson, que foi inacreditável, porque foi um absurdo de um erro, o impedimento do gol do Gabigol, que também não foi. A gente vai estar aqui reagindo juntos, mas antes, deixa o like, se inscreve no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Bora! Esse é o Linha de Passe que começa agora para falar com você sobre os jogos desta noite. A gente começa pelo que acabou há poucos instantes na Arena da Baixada. Um Flamengo classificado manteve a vantagem e ampliou essa vantagem diante do Atlético Paranaense em seus domínios. A gente vai debater todos os lances polêmicos, todos os cartões da partida, impedimento que está dando o que falar. Também tem um pênalti no jogo entre Grêmio e Bahia a ser analisado. Mas antes, vamos tentar nesta noite de hoje, amigos, falar só um pouquinho de futebol. Será que a gente consegue, Jean Oddi? Tudo bem com você? Pois é, tudo bom, Dani? Tudo bem? Tem sido cada vez mais difícil no Brasil a gente conseguir falar um pouquinho de futebol. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que assim, se nós formos falar de futebol, é importante, antes de qualquer coisa, elogiar a atuação do Atlético Paranaense, elogiar o que o Furacão conseguiu fazer numa partida contra um time como o do Flamengo, né, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, porque foi um Atlético Paranaense que finalizou 29 vezes a gol, mas pecou demais, pecou ali, né, na última bola, às vezes no último passe, no começo do jogo, depois passou a pecar na finalização, mas de qualquer maneira não é fácil você conseguir produzir tanto como produziu o Atlético Paranaense contra o Flamengo, finalizar 29 vezes e até sofrer pouco, né, porque eu acho que a gente fala muito, em geral, assim, quando um time começa a perder gols contra o Flamengo, ele fica desesperado. Porque você sabe que, assim, na hora H, o adversário, na primeira ou na segunda oportunidade que tiver, ele vai acabar te matando pela qualidade dos jogadores, né? Pelo que os jogadores do Flamengo são capazes de fazer. E no fim, né, no jogo de hoje especificamente, acho que o Flamengo nem produziu tanto, o gol acaba saindo dessa maneira que a gente está vendo aí, né, uma infelicidade completa do Eric, e aí acho que as coisas ficaram muito difíceis para o Furacão, que de qualquer maneira voltou jogando bem, voltou pressionando, né, criando as suas chances, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Acho que o Flamengo hoje ficou abaixo do que a gente tem visto até, porque a gente pode falar que o Flamengo está longe do seu potencial máximo, certamente está. Claro que o Flamengo tem muito a evoluir, também tem jogadores chegando agora, então é um Flamengo que tem muito a crescer. Mas hoje eu acho que na média a atuação do Flamengo foi abaixo da que costuma ser, inclusive, mesmo estando o time ainda longe do seu potencial máximo, evidentemente. Mas é um Flamengo que avança e avança, para mim, como favorito para a semifinal contra o Grêmio, por mais que o Grêmio esteja fazendo uma belíssima campanha na temporada também. Grêmio classificado nos pênaltis, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Pedro Ivo Almeida, até o destaque do encontro de rubro-negros na Arena da Baixada. Do encontro de rubro-negros especificamente, dando um beijo para você, Jean, Calçade, Vitor, fã de esporte. O Jean já resumiu bem o que acontece quando você não mata. Tem oportunidade, em tese tem um primeiro tempo melhor e não mata. Agora, é um confronto. O encontro de rubro-negros ele é um confronto de mata-mata que tem ida e volta. E se você parar para pensar que um time, nesse contexto de futebol brasileiro hoje, fez um 4-1 no Atlético Paranaense, depois de um primeiro tempo muito complicado lá no Maracanã, que o Flamengo teve que jogar no segundo tempo lá, o que teve que suportar, porque não fez um bom primeiro tempo, e até que aproveitou depois no Atlético, e aí é o que o Jean falou, você já fica meio que no desespero de saber que não está fazendo, que podem te matar lá atrás. O Flamengo conseguir fazer esse segundo gol, construir uma boa vantagem, é ótimo, por um Flamengo que quando sai sorteio, a época é aquela coisa do Atlético Paranaense é copeira, cascudo, briga, então havia uma certa desconfiança. Por esse lado, é muito interessante para o Flamengo. Agora, se a gente for debater como foi neutralizado em algum momento, até com certa facilidade, a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo, alguns erros, é outro debate, mas acho que vai ficar muito... Você falou ali, você brincou, né? Você brincou sobre vamos tentar falar de futebol, mas eu queria só me alongar um pouquinho, porque
É muito delicado. A gente vai falar de linha traçada, que é inconclusiva, quem acha que traçou certo, quem acha que traçou errado, a câmera não está no melhor ponto, não se investe nisso, não tem uma preocupação de tornar a ferramenta mais clara. A gente vai falar de indefinição, de que ter que colocar o jogo, o Grêmio e Bahia, ter que fazer o jogo, não adiar, por questões de calendário, é sempre mais importante do que poderia ter acontecido algo pior por forças da natureza. A gente vai falar de Conmebol, de Botafogo. O lugar que o Botafogo jogou é uma piada de mau gosto, sabe? Então, assim, a gente tenta falar de futebol, mas tem sempre um debate que vai puxando, e nem sempre do nosso lado de querer ou polemizar ou tratar algo que seja mais relevante que o jogo, que eu acho que não é. Mas a gente tenta imitar tanta coisa, né? Mas aí é a Conmebol que, por forças financeiras, quer ter um playoff, quer ter 2 datas a mais. Então, força esse tipo de jogo que acaba acontecendo. É a CBF que não abre mão de jeito nenhum, não pode, é inegociável adiar, pensar, mexer no meu calendário, porque é sempre mais importante não mexer no calendário, não pensa na qualidade do que é vendido, inclusive, para fora. E aí agora a gente vai ficar, infelizmente, também nesse debate da linha, tracejada, câmera que não está no ângulo certo, sabe, o frame que não é o ideal, o pacote que não é o melhor para o futebol brasileiro, um outro ângulo que poderia mostrar uma outra coisa. Então, assim, trata-se muito mal o jogo. A gente até quer falar de jogo, mas trata-se muito mal o jogo, não só aqui, mas como no contexto sul-americano também. Então não tem como fugir também. A gente debate o jogo, mas precisa pensar onde ele acontece, em que circunstância ele acontece. O esforço que fazem para a coisa ficar ruim também é grande. Com certeza, teremos espaço para tudo isso e temos espaço também para reivindicações dos clubes, a modelo do que aconteceu antes no Palmeiras, que havia dito que não falaria depois do jogo contra o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo que se posiciona dessa maneira em protesto à arbitragem. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevista após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Abrir o bico funciona, Paulo Calçade. Só faltou escrever ali a verdade. E por causa disso vamos punir nossa torcida. Porque o linha de passe não vai sair do ar, porque o São Paulo não vai falar. Nós vamos continuar a linha de passe aqui, com a baita audiência que ele tem sempre. Então o Flamengo... Só que vamos ter que falar mais. O Flamengo pune a torcida dele. Vai ganhar extra? Gente, como o Palmeiras pune a torcida, o Palmeiras pune a torcida dele, o Flamengo pune a sua torcida. O Flamengo tem uma torcida pequena, né? 50 milhões, 40 milhões de brasileiros. O Flamengo resolveu punir a torcida. O Palmeiras também. O amadorismo deste 2023, nós estamos caminhando para um amadorismo no futebol. Por exemplo, gramados dos anos 80. Tabela dos anos 80. Cartolas de 1900. Os caras eram melhores lá. Os caras que fundaram os clubes eram bem melhores, eram os senhores tal. Então, gente, nós estamos indo para um amadorismo que a gente fala aqui em todos os programas, que é absurdo. Alguém no Flamengo não conseguiu, no auge da sua emoção, daquela pilha, pensar que eles estão punindo o torcedor deles. Porque o torcedor hoje está feliz. Ele quer ouvir o Sampaoli, ele quer ouvir o Arrascaeta, ele quer ouvir o Gabigol, que marcou 2 gols. O torcedor compra, Calçade. Não, o torcedor compra a máxima da diretoria de que é um protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior. Né? Então, eu lamento profundamente, né, que o Flamengo acabe punindo sua torcida, protesto. Eu fico imaginando protestar e quem é o atingido? Pergunta é, quem está sendo atingido por essa decisão? A CBF? O árbitro do jogo saiu pé da vida porque o Flamengo não vai dar entrevista? Não sei. Mas deixa para lá. É que eu estou vendo assim, a gente caminhar para um amadorismo, né, absurdo de vários clubes brasileiros. Isso está presente em vários clubes. Né? Então me preocupa um pouco, porque eu não sei onde vai. Sabe por quê? O Atlético acabou de vender Vitor Roque por uma fortuna de um preço de mercado internacional verdadeiro para valer. O Flamengo contrata jogador e vende jogador por preços incríveis de mercado internacional de quem tem força. Aí vem para um jogo e toma uma atitude que é ridícula, né? Mas vamos falar do jogo. É que isso não entra, né, cara? A gente precisa andar para frente, evoluir. A gente está voltando para os anos 80. Mas tudo bem.
Deixa pra lá. Vitor Birner, você que é um homem livre, que ninguém manda em você, não vai ter jeito hoje, porque a imagem se sobrepôs a nós, Vitor Birner. O seu boa noite já vai ser em cima disso. Daqui a pouco a gente pode falar de jogo, mas o factual se sobrepõe à nossa vontade e enche a tela do linha de passe com um gol anulado de Gabigol e o protesto da diretoria do Flamengo. Birner, boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você. Desculpe, boa noite ao Pedro. Boa noite. Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você quer que eu comece pelo lance de cara, é isso? Por favor, é o que está na tela. É difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio fica essa decisão de campo em primeiro lugar, mas eu sou incapaz de dizer se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal, se não foi, não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi, eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético, muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. Eu respeito quando não quer dar entrevista, mas esse cara é uma decisão da diretoria que está fazendo um protesto e quando você protesta por algo para que algo seja modificado. Mas eu confesso que eu não entendi exatamente. Eu também não entendi o que a direção do Flamengo pretende protestar. A gente acha que a arbitragem é ruim, então a gente vai ficar em silêncio. Me incomoda um pouco porque a gente está ainda numa semana em que o futebol deveria estar de luto por causa da morte de uma torcedora de clube. A impressão que eu tenho é que isso fomenta os nervos, os ânimos dos torcedores, assim. Assim como a torcida. Num lance que eu estou falando aqui que é dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está e que o Flamengo não está na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo. O Flamengo com algumas dificuldades, a marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco, e o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança. Parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o corner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o São Paulo quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo, vejo notícias muito boas na atuação do Atlético, a não ser na questão técnica, principalmente na finalização. E a arbitragem brasileira mais cana. E é isso aí, rapaziada. Foi um jogo difícil, mas o Flamengo conseguiu superar o Atlético Paranaense e estamos aí nas semifinais. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Até o próximo vídeo e valeu, tamo junto!